Oi pessoal, estou na Clínica Magras, estou com duas presenças especiais hoje, a doutora Heloísa, que é nutricionista aqui da clínica, e também a participação super especial do Dr. Lucas Tosi, que é ginecologista obstetra e vai falar um pouco com a gente sobre a mulher, sobre alimentação também, sobre obesidade, sobre Covid, né? Não tem como fugir desse assunto, e acompanha esse papo super legal que a gente vai fazer agora aqui e mostrar para vocês todas essas curiosidades. Dr. Lucas, qual, assim, na sua ótica, no seu modo de ver, qual a importância da alimentação nos dias de hoje, né? Lógico que é importante uma alimentação saudável. E para você, qual é a importância maior da alimentação hoje? Olá a todos, é um prazer imenso ter recebido esse convite para estar participando aqui com vocês e falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante. Quando nós pensamos em longevidade, nós pensamos em qualidade de vida, não tem como a gente fugir da alimentação, da atividade física, dos bons hábitos, como dormir bem, como praticar a meditação ou diminuir o estresse mental. Associar isso a fatores como evitar o tabagismo, o etilismo e assim por diante. A alimentação, ela entra como algo que realmente abrange tudo isso e dá uma importância lá no futuro. Falar em longevidade não é envelhecer. Falar em longevidade, nós estamos falando em mantermos jovens por mais tempo. Qualquer pessoa consegue envelhecer e chegar aos 100 anos numa cadeira de rodas. Mas o objetivo justamente é você ter qualidade de vida e manter a sua juventude por muito mais tempo. Não tem como a gente tocar nesse assunto sem, de fato, explicar a importância da alimentação. Você falou também sobre a atividade física, né? As duas unidas, né? A boa alimentação, a alimentação saudável com a atividade física. Essas duas coisas, elas podem ajudar na prevenção das doenças? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando nós falamos em dieta e atividade física, algumas pessoas entendem ou um ou outro. E, na verdade, os dois trabalham em conjunto. Não há como a gente ter bons resultados se a gente deixa de lado a alimentação ou se a gente deixa de lado a atividade física. O nosso corpo, ele sempre trabalha para nos proteger. Então, aquela pessoa que faz a dieta da ervilha ou do alface que ela viu no Google, de repente aquela dieta não é mais adaptada para ela, o corpo dela vai sentir e a restrição calórica que ela vai ter faz com que o corpo dela entenda que ela está no meio de um deserto e não tem comida. A partir daí ela muda toda a flora bacteriana dela e isso faz com que ela possa absorver mais coisas ruins, né, elementos que realmente não vão acrescentar em nada e deixar de absorver alimentos que são bons, nutrientes e assim por diante. Então, não tem como a gente trabalhar esse assunto sem de fato associar as duas coisas e isso é extremamente importante ser frisado porque realmente o que a gente percebe é que as pessoas valorizam muito, nossa, a dieta eu faço muito bem. Mas e atividade física? Então, né, a pandemia, né? Porque está chovendo, porque está muito calor hoje. Então, realmente não é desculpa. A gente tem que sempre tentar fazer os dois de uma forma completa e, claro, fazer um exercício que a pessoa tenha prazer. Da mesma forma que a dieta, ela é bastante exclusiva, não dá para a gente generalizar. O jejum intermitente funciona para alguns, mas não funciona para outros. A restrição calórica funciona para alguns, mas não funciona para outros. A atividade física é igual. Você só consegue fazer a pessoa ter um apego por aquilo a partir do momento que ela gosta do que ela está fazendo. Então, existe uma atividade física que ela realmente vai sentir prazer em fazer. Talvez não todas, mas algumas é bem evidente que a gente consegue descobrir uma sim. Então, e complementando o que o Dr. Lucas falou, realmente a alimentação saudável e a atividade física tem que ser um estilo de vida, independente do objetivo que a pessoa tem, se ela quer perder peso, até mesmo ganhar peso ou manter o peso. Independente disso, tem que ser pensado na saúde, na qualidade de vida. O pessoal que está acompanhando o Medida OK, né, e tá me assistindo, me vendo, sabe que não é fácil, né? Não é fácil realmente você ter uma alimentação saudável, você tem que ter um tempinho a mais, tem que se dedicar para fazer essa alimentação, você tem que dedicar também nos exercícios, né? O pessoal tá vendo aí, é sofrido, vamos dizer assim, mas dá resultado. Eu ainda não falei quantos quilos eu perdi, mas o pessoal já está arriscando, aproveita o vídeo, já vai dando seu palpite aí de quantos quilos eu perdi. E agora eu vou perguntar para o doutor o seguinte, doutor, a obesidade, o que a obesidade causa no organismo da gente, no nosso organismo? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque as pessoas acreditam que só pelo fato delas estarem acima do peso, isso inclui talvez problemas articulares, né? E, na verdade, o problema ele é muito mais aprofundado.
o tecido gorduroso é um tecido vivo, ele necessita de oxigenação, ele necessita de vascularização, então você direciona parte do seu volume sanguíneo circulante para essa região. E ela, obviamente, tem a sua função, é natural que nós tenhamos um certo percentil de gordura no corpo. Agora, o excesso acaba trazendo diversos prejuízos. O tecido gorduroso ele é extremamente inflamatório, ele é rico em interleucina do tipo 6, que é uma substância extremamente inflamatória, e ela participa da inflamação do organismo como um todo. Se você tem um organismo que atua de forma inflamada, por assim dizer, você não tem um bom metabolismo. E a partir do momento que você não tem um bom metabolismo, você começa a ter prejuízos, por exemplo, na questão da absorção intestinal, ou mesmo prejuízos no que diz respeito à depressão, à liberação do hormônio do prazer, à diminuição da imunidade. Então a obesidade e o acúmulo excessivo de gordura, ele vem associado a diversos outros fatores. Nós percebemos que boa parte das pessoas que são obesas também são hipertensas, também são diabéticas. Então isso tudo gera uma síndrome metabólica que a partir do momento que ela começa a atuar no organismo, ela vai piorando cada vez mais e entra num ciclo vicioso. Quanto mais inflamação, maior a deposição de gordura. Quanto maior a deposição de gordura, maior a inflamação. E se você não quebra esse ciclo, fica realmente difícil da pessoa ter sucesso no tratamento que ela pretende fazer ou mesmo ter uma boa qualidade de vida no futuro. Então, e sobre esse assunto ainda, doutor, eu acho que você entende mais do que eu. Muitas pessoas, mesmo que estão acima do peso, os exames bioquímicos estão normais, mas isso não quer dizer que a pessoa está necessariamente saudável. Perfeita a sua pergunta, a sua colocação, e é muito importante a gente trabalhar esse assunto. Eu sempre brinco com as minhas pacientes, às vezes elas me trazem um exame e falam, olha, eu já aproveitei que eu vim em consulta, eu fiz o exame e tal, e nem sempre isso tem alguma validade. Quando a gente examina alguém ou quando você trata de uma certa pessoa, você está cuidando da pessoa e não dos exames dela. Então, eu sempre oriento que mesmo que a pessoa esteja com algum problema, esteja acima do peso no caso, se ela traz um exame normal, não significa que ela está no caminho certo. Significa talvez que o problema que ela tem naquele momento não foi suficientemente longo ou prejudicial para causar alguma alteração laboratorial. Mas, de novo, não adianta eu pensar que uma pessoa que tem péssimos hábitos, por mais que ela traga exames normais, que a condição de saúde dela está adequada. Então esse é um erro que as pessoas costumam ter. Eu brinco, eu uso um exemplo da seguinte maneira, a pessoa tem uma dor para fazer xixi, muito importante. Ela vai no banheiro de 5 em 5 minutos com uma vontade insuportável. A hora que ela vai no banheiro, faz 2 gotinhas de xixi e sente que tem uma faca entrando na bexiga. E ela traz um exame para mim que ela acabou de fazer e o exame vem normal. Eu não vou falar para ela que ela não tem nenhum problema e mandar para casa. Clinicamente ela tem um problema. Então é importante a gente ter a avaliação laboratorial, é importante a gente ter exames de imagem, mas mais importante do que os exames é, de fato, a análise clínica, uma boa anamnese, uma boa história e, de uma forma geral, a gente conhecer os cuidados que essa pessoa tem com o próprio organismo. Os exames, eles são sempre complementares, eles complementam um diagnóstico que foi levantado. Falando um pouco da Covid, né, que hoje a gente está passando por isso, de acordo com o governo, doutor, 80% dos óbitos da Covid têm alguma comorbidade, né? E a obesidade é uma delas. Eu queria perguntar, e para você poder explicar para a gente, na sua opinião, a alimentação, a prática de exercícios não está sendo... o pessoal não está fazendo, né? O pessoal não está levando a sério a alimentação e isso pode agravar, né? Nesse momento de pandemia, quem tem alguma comorbidade, como a obesidade, pode estar atrapalhando aí nesse cuidado, né? Sem dúvidas. Na verdade, como a gente comentou no início, a obesidade ela vem carregada de outros fatores, como por exemplo a pressão alta, o diabetes, e são fatores que realmente podem agravar muito essa questão da doença, no caso o coronavírus, que é uma pandemia, tomou conta do mundo inteiro. Esses dados que você tem são extremamente importantes para você ver a relevância que existe uma pessoa saudável e o grau que ela tem, a chance que ela tem de ter um desfecho ruim ou precisar de uma internação em UTI, bem diferente daquela pessoa que realmente não tem comorbidades, que tem uma atividade física regular. E são vários fatores que vão atuar nisso daí. Uma delas é, por exemplo, a pessoa que tem um peso normal vai ter menos inflamação no corpo, a gente imagina que seja isso. Outra questão é que a própria prática da atividade física faz com que você tenha uma expansão pulmonar mais adequada. De modo que se você tiver um prejuízo de uma região do pulmão, você não vai ter de fato uma necessidade de uma internação, ou mesmo em UTI, ou mesmo numa enfermaria. Você prepara a musculatura pulmonar para
ter uma atividade respiratória mais adequada e, consequentemente, você tem aí o benefício do diafragma podendo se movimentar de uma forma mais eficiente, melhorando a capacidade respiratória, a capacidade de expansão pulmonar. Associado a isso, a gente tem que pessoas obesas podem apresentar, por exemplo, a apneia do sono, que é um problema, é uma hipóxia, como eu falei, a gordura é um tecido vivo, ela precisa de oxigenação. E se no momento do sono essa pessoa não dorme de forma adequada, ela deixa de oxigenar esse tecido, ela gera inflamação, a inflamação vai liberar substâncias inflamatórias no corpo inteiro e ela vai ter mais chances de adquirir cada vez mais tecido adiposo, cada vez mais gordura. Então é o ciclo vicioso que a gente acaba entrando. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Nova York recentemente, agora em maio, e mostrou que, de fato, a obesidade é o principal fator de risco em pacientes jovens. Então, das pessoas que estão hospitalizadas, que precisam de UTI, boa parte delas, abaixo dos 60 anos, são obesas. Isso é um fator extremamente importante. No nosso país, 20% da população é obesa. Então, nós percebemos que, realmente, a prática de atividade física não é uma das prioridades para o brasileiro, principalmente. Além disso, a nossa alimentação ela é baseada em conceitos muito antigos e que nós fazemos parte dessa transição. A gente costuma ouvir que comer de 3 em 3 horas é saudável e talvez até seja, mas depende do alimento que você come. Se você come um salgado na padaria, alguma coisa de 3 em 3 horas, você não está melhorando a sua saúde. E um outro erro que as pessoas também costumam cometer é pensar que toda pessoa que está um pouquinho acima do peso não está saudável. De repente, aquela pessoa que está um pouquinho acima do peso, ela pratica uma atividade física, está super em forma, tem uma boa capacidade pulmonar. E aquela pessoa que come de tudo, tudo quanto é porcaria e é magrinha, provavelmente essa gordura está indo para algum lugar, ou para os órgãos, ou para os vasos. Então, a gente não pode associar saúde com magreza, não é isso. A gente tem que associar saúde a uma boa alimentação, uma boa atividade física e bons hábitos de vida de uma forma em geral. Mas, de fato, os números que a gente percebe são cada vez mais preocupantes. A gente tem dobrado nos últimos 30 anos o número de obesos. Então, é um caminho que, a princípio, não tem muita esperança para voltar tão cedo. Aqui na Magras, conversando com a doutora Heloísa e a Josi, elas me disseram que a maioria dos clientes aqui, das pessoas que vêm aqui, procuram o serviço, são mulheres. E perguntar para o doutor, né? Geneticamente, doutor, falando, o biotipo feminino é mais propenso à obesidade? Sim, existe essa relação, é histórico essa questão, na verdade, né? A gente sabe que os homens têm alguns instintos que as mulheres não têm, as mulheres têm instintos que os homens não têm. Então, o corpo do homem, de uma forma geral, ele tem, geneticamente, uma chance maior de desenvolver massa magra, massa muscular, o que não significa que os homens não podem ficar obesos. Da mesma forma que a mulher tem geneticamente uma chance um pouquinho maior de acumular gordura, o que não significa que uma mulher não consegue ser saudável. A deposição de gordura no corpo do homem e da mulher é diferente. Nós percebemos que o homem ele geralmente adquire a gordura abdominal, a mulher nem sempre abdominal, pode ser nas coxas, né, na parte proximal das coxas e assim por diante. Então existem alguns fatores genéticos, isso é fato. Mas esses fatores não são determinantes, né? Eles não são limitantes. Da mesma forma que um homem pode ser obeso, a mulher pode ser forte, como a gente comentou. Mas realmente existe essa questão. Doutor, muito se fala também sobre o anticoncepcional. Ele é um vilão, podemos dizer assim? Ele ajuda de alguma maneira a mulher ganhar peso? Tem alguma coisa a ver? Ou é mito? Né, que o pessoal sempre eu vejo e também fico me perguntando sobre isso. O anticoncepcional é uma medicação já muito utilizada há diversos anos e ele é composto por diversos tipos de hormônios diferentes. Quando a gente associa o anticoncepcional nos dias de hoje ao ganho de peso, a gente tem que tomar muito cuidado. Os mais novos, obviamente, não influenciam em absolutamente nada no que diz respeito ao acúmulo de gordura. Muito é importante lembrar também, nesse caso, que eles também não têm nenhuma influência no que diz respeito à retenção hídrica, em boa parte deles. Agora, quando a gente pensa em anticoncepcional, a gente pensa em medicação. E qualquer medicação que a gente faz uso, ela não é isenta de efeitos colaterais. E se existem mais de 200 anticoncepcionais disponíveis hoje no mercado, a única conclusão óbvia que eu chego é que não existe um que é ideal para todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acusa o anticoncepcional de trazer algum prejuízo no que diz respeito à deposição de gordura. Ele não tem esse prejuízo. Ele pode, sim, em algumas mulheres, na grande minoria, trazer algum prejuízo na retenção hídrica. Mas, claro, isso para alguns tipos de hormônios. Tem outros métodos, outros tipos de hormônios que realmente não fazem a menor diferença no peso.
E aí você associa todos os benefícios que o anticoncepcional tem e compara com os riscos dele, como por exemplo o risco de trombose ou o risco de desenvolver um câncer no futuro. Os benefícios superam em muito o risco. Então, faz todo sentido a gente pensar na utilização consciente do anticoncepcional e, obviamente, evitar a automedicação. Não existe um que é ideal para todo mundo, da mesma forma que não é recomendado que a mulher, eu acho que eu vou tomar esse, ou a minha amiga toma esse, eu também posso. Existem diversas contraindicações. As mulheres que são, por exemplo, hipertensas não devem utilizar nenhuma medicação com estrogênio, ou mesmo as tabagistas e assim por diante. Então, a escolha do método é fundamental que seja feita junto com um profissional de confiança para que você use o hormônio adequado, né, para o seu biotipo e, obviamente, para a sua faixa etária ou, enfim, para as suas peculiaridades no que diz respeito à sua saúde, se você tem alguma doença ou não. Então, eu não vejo o anticoncepcional como um vilão, eu vejo ele como uma ferramenta. E você vai usar ela de forma adequada, você vai ter os benefícios, mas se você usar ela de uma forma inadequada, provavelmente você vai ter mais prejuízos do que benefício, obviamente. A última pergunta que eu tenho para o Dr. Lucas é sobre as gestantes. Tem uma quantidade aceita de peso para gestante, uma alimentação também, já falando aí na sua área, né? Você que é ginecologista, obstetra, o nenezinho, a saúde, tudo interfere, né? Porque a mamãe está comendo, aquele alimento está indo também para o bebê, então uma alimentação saudável para a mamãe, um peso também para essa mamãe poder chegar ao limite, algumas condições, você passa isso também para as mamães que vão lá te procurar? Sim, quando a gente pensa em uma grávida, a gente está pensando num ser humano que não está doente, mas que está grávida. Então, a grávida ela pode praticar atividade física, ela pode ter relação sexual e ela pode comer bem, não tem problema nenhum. Na verdade, existe um certo limite para o ganho de peso, isso é fato, que seria em torno de 7 a 12 quilos. Mas isso não pode ser uma coisa generalizada. Uma mulher que pesa 45 quilos quando engravida, ela vai ter um ganho de peso específico. Uma mulher que já pesa 115, 120, ela não pode ganhar esse peso todo. Então a gente tem que ser muito específico nesse ponto e muito individual. Cada gestante tem peculiaridades, tem problemas, tem doenças, tem características que definem ela como a pessoa que ela é e a gente tem que tratar ela de uma forma bastante pontual. Então, falar do ganho de peso de uma forma geral seria esse valor de 7 a 12, pensando nos compartimentos fetais, no bebê em si e nos compartimentos maternos, placentários, de volume, de líquido circulante. Nós sabemos que o volume circulante da mulher aumenta em cerca aí de 50%. Então, é natural que ela tenha realmente um ganho de peso. Agora, mais importante do que o ganho de peso é a qualidade da alimentação. Se a mulher se mantém no mesmo peso a gestação inteira, mas ela está se alimentando de forma adequada, com produtos de qualidade, praticando uma atividade física, eu sei que esse bebê está se desenvolvendo bem. É muito comum a gente escutar da paciente o seguinte: olha, eu não como bem, não pratico atividade física, mas eu tomo vitamina. Aquela vitamina que ela está tomando é um complemento, e se ela não faz nada, aquele complemento vai entrar e vai sair. Como nós falamos no início, se você modifica o seu intestino para não absorver nutrientes, não adianta você tomar a vitamina. Então, assim como os exames complementares, a vitamina entra como um complemento de uma boa dieta, de bons hábitos. É importantíssimo a gente entender que a grávida que ganha peso não é a grávida saudável, não necessariamente, pelo menos. É natural que ela tenha um ganho de peso, principalmente no terceiro trimestre de gestação, que começa com 28 semanas. A partir daí, você vai ter um bebê que vai sair de 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg e vai chegar em 3,5 kg. Então, nesse período, ela vai ter aí um estirão no peso. Mas, até então, o bebê está se formando, ele tem gramas. Então, é muito importante a gente ter esse controle, é muito importante a gente fazer a grávida entender que isso é importante. Poucas grávidas seguem, de fato, uma dieta mais adequada. E quando a gente fala em dieta, óbvio, a gente não está falando em perder peso, e sim qualidade da alimentação. Eu brinco que a gente tem que ter sempre qualidade e não quantidade. Quando a gente pensa em excesso de calorias ou em número de calorias a mais que uma grávida pode pensar, né, pode ingerir, a gente não está falando em comer o dobro porque ela tem que comer por 2, ela tem que comer por ela e acrescentar cerca de 300 calorias. Então, isso é pouco. 300 calorias você come rapidinho em qualquer tipo de alimento. Então, não existe essa necessidade de aumentar o número de carboidratos ou aumentar o número de calorias, mas sim você melhorar a qualidade dos alimentos. Ela pode perder peso durante a gestação, se ela estiver se alimentando bem, praticando uma atividade física
Isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para o bebê, ele vai crescer de forma super saudável e ela vai ter uma gestação mais saudável, com menos riscos de desenvolver uma hipertensão gestacional, um diabetes gestacional e assim por diante. Finalizando aqui essa conversa esclarecedora, né? Tirando várias dúvidas com o Dr. Lucas Tosi e a doutora Heloísa também. Peço para vocês curtirem, compartilharem, que é muita coisa legal, muitas dúvidas aí esclarecidas para todo mundo, tenho certeza. E também acompanhar o pessoal da Magras nas redes sociais, a gente também lá no Achei Santa Cruz, e também acompanhar o Dr. Lucas, que está bem atuante nas redes sociais. Eu vejo que ele posta bastante vídeos bem esclarecedores, bem legais. Então acompanhe também o Dr. Lucas nas redes sociais. Doutor, pode passar suas redes sociais para o pessoal? Eu queria agradecer de coração a participação, me senti muito honrado de estar aqui com vocês hoje, dentre tantos profissionais que a gente tem altamente capacitados. E eu fico muito feliz porque realmente é uma área que eu gosto bastante, que eu incentivo bastante. A gente é até meio chato às vezes, né? O paciente fica, né? Pô, o cara é chato. Mas na verdade é pelo bem das pacientes, é pelo bem das mulheres, dos homens e assim por diante. Mas para quem tiver interesse, a gente conversa bastante sobre saúde feminina de uma forma geral. E eu tenho mídia social no Instagram, dr.lucastosi, tenho mídia social no YouTube, a gente tem um canal no YouTube que é Dr. Lucas Tosi, e também no Facebook. Lá a gente fala bastante coisa, tem bastante vídeo, que é realmente para ajudar a esclarecer, passar uma informação de qualidade.